Olá, seja muito bem-vindo ao Amém Pode. Olha, pela fé, já até ouvi daí um amém, hein? Você que chegou agora no nosso podcast, seja muito bem-vindo. Eu sou Eduardo Matos e hoje estou recebendo aqui no Estúdio Artbeats um pastor que vai falar tudo. Não vai falar tudo, não, porque tudo gasta muito tempo. Muita coisa, né? Mas vai falar bastante ao seu coração. Olha, e aproveitando, eu quero que você já curta, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo. E, se possível, comenta aqui embaixo aí, já coloca o seu amém aí nos nossos comentários, porque o amém fortalece... Não, e o amém pode. O amém pode. E ele fortalece tanto no campo espiritual, quanto aqui no nosso virtual. Até rimou. Estou recebendo aqui no Amém Pode o pastor Wellington Dias, mas é um doutor das escrituras também, né, pastor? Na realidade, a gente doutor no seguinte sentido, né, de conhecimento, a busca do conhecimento da palavra. Eu tenho alguns cursos também, inclusive de doutorado também, dentro da área teológica, né? Isso. E a gente procura conhecer. Eu até tive uns dias desses pregando numa igreja e a moça chegou e tinha me pedido, né, todo o meu currículo e tal, eu mandei para ela. Ela começou, que é doutor nisso, pá. Aí, depois que ela terminou, ela falou assim, nossa, mas é um monte de coisa. Eu falei, não, faz o seguinte, entenda, eu não tenho nenhuma placa na minha parede com nenhum diploma, nenhum. Isso tudo aí faz parte de uma direção de Deus para a gente se preparar para fazer a obra dele com excelência. Deus não chama a gente para fazer a obra dele de forma medíocre. Sim, é um crescimento pessoal, mas para a glória de Deus. Exatamente. Mais ou menos o que Paulo falou. Pode ter títulos, podem ter diplomas, mas tudo isso não vale nada mediante o conhecimento de Cristo Jesus. Senão vira vaidade, né? Aquela questão de ostentar títulos, né? E a gente vê alguns pastores aí, né, no mundo afora, que ele já não tem mais cargos para ele, vamos dizer assim, né? Ele começa a ler. Ele é diácono, presbítero, aí ele é evangelista, pastor, daqui a pouco ele se proclama bispo, apóstolo e vai indo, né? Não, e aí o cara vai para pai apóstolo, depois semideus e depois ele vira Satanás, porque... chegar a Deus ele não vai conseguir. Mas, pastor Wellington, explica para o pessoal um pouquinho, você falou aí do seu currículo, mas passa para o pessoal que às vezes não te conhece um pouquinho dessa sua vivência acadêmica para chegar até os dias de hoje. A minha primeira formação, na realidade, a nível superior, não foi na área teológica, ela foi na área de ciências contábeis, né? O primeiro curso que eu fiz superior foi em ciências contábeis. Então, eu sou contador, mas não é contador de história, né? Contador de quê? Não é contador de parábolas. De parábolas, aí, as parábolas eu gosto. E depois de um tempo... eu fiz um curso de pós-graduação em planejamento estratégico e desenvolvimento comportamental, que é uma área que eu sou apaixonado de planejamento estratégico, porque a gente vê que a própria Bíblia nos ensina isso. Jesus vai falar que qual homem que querendo construir uma torre, ele primeiro não vai ali fazer um planejamento, né, para ver se ele vai conseguir chegar no final. Isso é planejamento estratégico. Sim, sem dúvida. E tem muita gente que faz de qualquer jeito, começa qualquer coisa, não planeja, né, família mesmo precisa de fazer um planejamento. Então, sou formado nessa área. Depois de um tempo, eu fui criado na Igreja Presbiteriana do Brasil, né, desde criança. Aí, depois de uma determinada idade, eu saí da presbiteriana com 24 anos de idade. Se rebelou, não? Não rebelei, não. Eu saí pela porta do fundo. Do fundo não, é da frente. Mas eu era um presbítero da igreja, só que algumas coisas eu questionava. Não a igreja em si, que eu amo, eu tenho um carinho muito grande pela igreja presbiteriana, mas é algumas coisas com respeito aos dons espirituais que eu sempre acreditei. Tanto é que qualquer dia desse era interessante a gente falar sobre os dons de um ministério do Espírito Santo para hoje. E eu acreditava nisso. Então, aquilo que a igreja tinha de forte, que era o ensino, e a igreja presbiteriana é muito forte no ela ensino, é acadêmica, né? Exatamente. Foi aquilo que me fez sair, porque eu fui buscar informação, fui correr atrás. Saí com 24 anos, fui para a igreja que eu estou hoje, né? Comunidade Evangélica Nova Vida, né? Meu pastor é o pastor divino hoje. E a igreja, a Comunidade Nova Vida fica em Belo Horizonte, no bairro Bandeirantes, né? Isso. Qual é o nome da rua ali? Avenida Professor Clóvis Salgado, 401. Já fica aí o convite, né? Isso, quem sabe a gente vai ter a honra até de ver o pastor divino aqui um dia desses. Ele vem, com certeza. Olha, eu vou marcar na agenda dele. Eu vou levar uma corda, aí a gente amarra ele e traz.
atrás. E é muito fácil você saber o endereço da igreja, Eduardo, que ela é próxima do lugar mais fresco de Belo Horizonte. Ué, deixa eu pensar aqui. Será que é porque tem água? Tem água, mas não é só água, não. Ela também tem outras coisas. Tem... O ar é fresco? O ar é fresco, eu não sei se quem está lá dentro. Ah, desculpa, né? Não. Não. É próxima da Toca da Ah, Raposa. do Clube do Cruzeiro ali. Para o pessoal que está assistindo aí o nosso podcast, não é de Belo Horizonte ou de Minas Gerais, tem um time aí que... time aí, né? Um time. Que gosta de azul. Eu também até gosto de azul e tudo, né? É a cor do céu. É a cor do céu. Mas eles se apropriaram de uma forma indevida do azul, né? E realmente, né? Eu também acho que ali aquele ambiente, sempre que eu passo ali, eu tenho que colocar uma blusa. É frio. Mas voltando ao nosso tema, que vamos deixar o futebol para quem gosta, né? E aí, depois que eu saí, eu fui para a Nova Vida e lá eu comecei no Ministério de Louvor, por incrível que pareça. Nossa, eu não imagino o pastor Wellington cantando, não. Não, nem eu imagino, mas eu fiz parte do Ministério de Louvor da igreja durante um bom tempo. Uns 3 semanas, um bom tempo. Acho que foi 1 mês e meio. Não, mas foi bastante tempo. Acho que não tinha, né? Quando você não tem ninguém... Vai quem tá. Aí chegou um dia, eu acho que por misericórdia das pessoas, o pastor Divino virou para mim e falou assim, Wellington, por que você não vai para o seminário? Eu acho que... ele te deu uma dica, né? Me deu uma dica. Aí eu fui para o seminário, né? E você falou assim, não, eu tô cantando para surdos ouvirem e tal. Aí ele falou, não, olha que tá prejudicando quem escuta. Eu acho que até surdos passaram a ouvir, aí tão ruim que era. Aí é bênção. Aí eu fui para o seminário nessa época, o Cristo para as Nações, né, que foi o primeiro seminário que eu estudei, fiz o curso lá. E depois de 2 anos, mais ou menos, eu trabalhava numa outra instituição chamada Visão Mundial, né, que é uma instituição fantástica. Aí eu fui convidado para trabalhar lá no Cristo para as Nações como um obreiro em tempo integral. E lá eu fiquei durante 23 anos. Poxa, como diretor executivo. Achei que você ia falar 23 dias, mas 23 anos. 23 anos. Eu tenho uma gratidão a Deus, né, pelo seminário, pela diretoria do seminário, por tudo que me possibilitou. Então eu louvo a Deus pelo Cristo para as Nações e por esses 23 anos. Só que chegou um tempo, né, que foi o tempo da partida. E aí eu saí e hoje nós já estamos aí com um bom tempo com o Seminário Casa de Profetas. E durante esse período me especializei em algumas áreas, né? Fizemos alguns cursos de mestrado e doutorado aí na área teológica, né? Aí já é focado na área da fé. Sim, com certeza. Né? Porque eu acho que você tem que especializar naquilo que você se propõe a fazer. E que tem uma vocação, né? Exatamente. Eu estou te falando da vocação porque hoje em dia a gente vê uma série, às vezes, de pastores, até, sei lá, em outros segmentos, padres, que não tem... A gente vê de longe que ele não tem um chamado. Uhum. Não sei se você concorda com isso, mas a gente vê, assim, palavras fracas, às vezes até vazias, às vezes muito motivacionais... Talvez porque falta a questão de um seminário, né? Um estudo mais aprofundado. Falta 2 coisas, pelo que eu poderia citar aqui. A primeira é um chamado, ou seja, um direcionamento de Deus para o ministério específico. Porque tem muitas pessoas, Eduardo, que elas não entendem qual o ministério delas. Porque quando Paulo fala em Efésios, ele vai falar sobre os 5 ministérios de liderança. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Só que hoje viraram títulos eclesiásticos, é o que você falou. Sim. O cara, ele acha que ele tem que ser um evangelista, primeiro ele é consagrado a diácono, depois missionário, depois presbítero, depois ele vai a evangelista, depois ele vai a pastor, e aí ele vai subindo galgando até chegar a ser um apóstolo, como se apóstolo fosse o título máximo. Eu acho que hoje em dia não é nem apóstolo mais, não. Tem alguns que eles já passaram o título de apóstolo, eles são donos. Aí piorou. Ele é dono da igreja. Piorou. Daqui a pouco a gente pode até falar sobre dono, porque esse trem complica mais. Mas a segunda questão, a primeira é o chamado, né? O direcionamento que Deus deu, o dom que Deus deu. E o segundo é a falta do próprio conhecimento das Escrituras para seguir. Aí entra a questão da preparação. Que muitas pessoas elas vão num determinado lugar, por mais que hoje eu dirijo o seminário Casa de Profetas, e depois posso até falar o porquê Casa de Profetas, mas tem gente que acha que o dom profético é aquele negócio de ficar falando, eis que você vai. Aí o cara desce do monte, alguém lá no monte falou assim, eis que você é pastor. Aí ele desce Eis que te digo, tu és pastor, ele desce pastor.
Mas não é assim, é um dom de Deus. A igreja tem que reconhecer e tem que ter uma autoridade sobre ele, uma cobertura espiritual. Então, esses dois problemas que a gente vê. Interessante, pastor Wellington, que eu vi pessoas que fizeram alguns cursos, seminários, assim, e de um dia para a noite, realmente ele fala assim, agora eu sou pastor. Mas é pastor por quê? Não, porque eu fiz um seminário. Não, eu acredito que sim. Não é porque eu fiz contabilidade que eu sou um contador. Não, eu posso fazer contabilidade e ser cozinheiro. Mesmo porque, tanto o curso de Ciências Contábeis como muitos outros, você tem um conselho que reconhece a sua formação. E na área teológica, exatamente, na área teológica não é muito diferente. Mas tem o Conselho de Pastores, né? Federal de Pastores? Não existe. Conselho Federal de Pastores não existe. Temos conselhos de pastores, mas federal não. Então, muitas pessoas, elas acham, eu fiz seminário, então agora eu vou ser pastor. Eu sempre falo, seminário nenhum faz pastor. Pastor é um dom de Deus. As pessoas estão estudando, igual estão lá no Caso de Profetas, estudando. Eu sempre falo para elas, vocês estão estudando, se preparando para exercer com excelência o chamado de Deus. É isso. O seminário prepara o obreiro para fazer com excelência a obra de Deus. Mas ele não tem, lá no Caso de Profetas, por exemplo, eu não posso dar um título de mestre, dar um título de pastor, eu não posso fazer isso. Ele está se preparando para... Porque, na verdade, o maior é ser servo, né? É ser servo. E muitas das vezes as pessoas não querem ser o servo ali dentro da igreja, da congregação. Mas quanto mais, a Bíblia fala, né? Quem muito é dado, muito será cobrado. Quanto mais a pessoa busca de títulos e funções no corpo, mais serva ela se torna. É o entendimento contrário. Exato. Jesus falou, olha, no meio e fora, né? Que maior é aquele que está à mesa, mas no meio de vocês eu sou como aquele que serve. Não, e é interessante, né? A passagem bíblica ali de Jesus lavando os pés dos discípulos. Os discípulos já tinham visto Jesus fazer milagres, prodígios, e ele, né, vamos dizer assim, não é se rebaixou, mas se tornou ali servo deles, né, limpando os pés e tudo mais, cuidando, é o exemplo, né, Jesus é o exemplo, e hoje em dia a gente vê alguns pastores que praticamente não dá a mão nem para cumprimentar. Isso acontece, assim, num certo estrelismo, talvez, né, pastor Wellington? E como que a gente pode alertar o povo, né, desses pastores que vivem de comer a gordura da ovelha? Jesus em João, eu tenho até certo temor, embora, né, eu possa até falar aqui para as pessoas que o nosso propósito aqui é falar a verdade, né? Sim. Nós não vamos esconder a verdade. Amém. E dar o amém, que o amém é a confirmação. Nós não vamos ofender ninguém, mas a gente tem que falar a verdade. São pontos de vista também que você pode ter discordância. E isso é muito interessante, que Jesus ele vai citar em João capítulo 10, até uma resposta que você falou dos donos da igreja. Ele fala assim, eu sou o bom pastor. Ele não fala, eu sou é artigo definido, eu sou o bom pastor. Único. Ele é o único. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele fala que quem dá a vida pelas ovelhas é ele. Ele não chamou ninguém. Eu não sou obrigado a dar minha vida por ovelha nenhuma. Eu falo muito lá na igreja, eu falo assim, olha, o meu papel, o papel de qualquer pastor, não é fazer discípulos nossos, mas é fazer discípulos de Jesus. Nós temos que apontar o caminho. Ele é o caminho. Até porque ele é a nossa referência, né? Exatamente. De perfeição. Precisamos ser modelos para o rebanho, mas nós não somos donos dele. Então, quem é o dono é Jesus. Esse é um dos problemas que a gente vê hoje. A pessoa fala assim, essa igreja é minha. É muito constante isso. Confusão dada, porque Jesus falou que é dele, então vai bater boca com ele. Segunda coisa que ele vai falar nesse texto, Eduardo, ele diz assim, que existe ali o bom pastor, existe ali o ladrão, que é uma figura de Satanás, mas ele vai falar de uma outra figura que tem ali, que se chama o mercenário. Aí que entra essa situação terrível, porque ele vai falar que o mercenário, quando ele vê que o lobo ou o ladrão está vindo, o que ele faz? Ele foge. Esses são falsos obreiros. São líderes que estão, como você falou, querem a gordura da ovelha, mas não querem cuidar da ovelha como Jesus mandou. Eu não quero tirar os carrapichos da ovelha, né? Mas se esquece uma coisa, que um dia vai ter o acerto de contas. Jesus vai chamar para o acerto de contas. E aí não vai ter como ele fugir. O que você fez com as minhas ovelhas? Aí é um peso muito grande, né, pastor? Muito grande. Porque a pessoa que se atreve a comandar um campo de ovelhas ali,
ele tem que ter muito temor. Eu que sou filho de pastor, meu pai, na verdade, ele se tornou pastor, mas ele sempre foi evangelista, né? No final, assim que consagraram ele como pastor, a igreja reconheceu ele como pastor, mas meu pai era daquele que ia para o campo, implantava a igreja, preparava as ovelhas para entregar para o pastor. Ele fez isso em muitas igrejas no interior de Minas, em outros estados também. Então ele sempre falou, eu sou evangelista. Ele nunca quis ter para si essa pompa, né, de falar assim, eu abri aquela igreja, a igreja agora cresceu, agora... Às vezes a igreja já estava indo muito bem e ele abria a mão. Porque ele falou assim, ó, chegou o meu momento. E aí Deus falava com ele, ele abria a mão e entregava a igreja para que o outro liderasse. Na realidade, desculpa, eu te cortei. Pode ir. Mas na realidade, a função do seu pai, ele abria um campo, ele preparava pessoas e depois entregava? Isso. A função dele é apostólica, não era nem um evangelista. O papel do evangelista, ele chega numa região, Billy Graham é um evangelista. Prega ali, Billy Graham prega, as pessoas novas. se convertem e tal, e aí vão para as igrejas que existem. O papel do apóstolo é aquele que abre uma frente, e o seu pai, pelo que você falou, eu não o conheci, mas eu louvo a Deus pela vida dele, né, por aquilo que ele fez, ele vai abrir uma nova frente onde não tem, ele vai gerar ali pessoas, ele vai gerar uma liderança, e depois ele sai fora, porque vem agora um pastor, vem uma liderança local para cuidar daquelas ovelhas. Então, na realidade, o seu pai, mesmo não tendo título, a função que ele exercia era apostólica. Porque o que ele falava conosco, né, que ele era um evangelista. Porque ele fazia aquela coisa do pregar, né, do ir. Então ele se via mais como evangelista. Mas eu entendo essa colocação e realmente tem lógica. Né? E ele sempre, várias vezes, o pessoal fala assim, mas você não vai ficar na igreja? Não. Deus falou comigo que é para eu ir para outro lugar. A gente faz a comparação dos 5 ministérios de liderança com a mão, né? Então está aqui, minha mão. Aí o apóstolo é esse dedo maior. O apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. O que a gente fala? O apóstolo, como ele abre, como o apóstolo Paulo, quando ele vai começar uma nova frente, ele toca, aí vocês vão ver a minha, ele toca em todos os outros ministérios. Ele tem um pouco de cada ministério, porque ele tem que exercer essas funções para começar uma obra, para depois vir o pastor e tudo. Então, na realidade, ele toca no evangelista, ele toca no profeta, ele toca no mestre, ele toca no pastor, porque ele é um ministério de frente. Sim. Ele vai ter que desbravar. Não, e tomava muita pedrada, porque às vezes até dentro das igrejas levantavam pessoas, às vezes. Às vezes uma questão de um ciúmes, uma vaidade, e ele falava, ele sempre foi de abrir mão. Tipo assim, não, isso aqui não é meu, gente. Quer ficar? Fica. Então era muito interessante assim, essa visão que ele tinha. E meu pai eu via assim, porque ele era muito usado assim, na questão de interpretação de línguas, que hoje praticamente não vejo mais, não vou nem falar pastores, mas pessoas que têm esses dons assim, né? Ele tocava na pessoa e ele sentia da pessoa a enfermidade que ela tinha para ele poder orar exatamente. Tanto é que tinha alguns momentos nas viagens que fazia, que ele vinha passando muito mal por causa daquela opressão. Ele não vinha com a enfermidade, mas ele via com o sintoma que a pessoa tinha. E aí ele tinha que orar, tinha que buscar de Deus para tirar aquela opressão da enfermidade. Então, para que ele pudesse servir. Eu lembro uma vez que ele sentiu mal, ele achou que ia ter um infarto. Aí ele foi para um hospital e chegou lá, não sentiu mais mal. E aí o médico falou, vou internar você aqui para a gente fazer os exames, né? E acabou que ele ficou lá, ele ficou ao lado de uma pessoa que era um desviado. E essa pessoa, ele ficou ali 3 dias para pregar para aquela pessoa, sem sentir nada, mas fazia exame, era inconclusivo. Depois o médico falou, você não tem nada, pode ir embora. E aquela pessoa voltou para a igreja. Então, assim, o propósito, Deus levou ele ali para aquele homem que estava ali no hospital, já por conta da enfermidade. Eu creio nisso. E eu entendo também quando você falou que aos 24 anos quis mudar do presbiterianismo, né? Por essa questão, às vezes, dessa questão do dogma mais tradicional, né? Porque eu sempre tive uma dúvida. Sempre quando falavam assim, o último profeta foi João Batista, né? Os dons, vamos por assim dizer, os dons acabaram por ali.
Só que aí eu olhava na Bíblia, o apóstolo Paulo mesmo, por diversas vezes ele vai citar no livro de Coríntios, ele vai citar em Romanos sobre os dons espirituais. Nós vemos ali no livro de Atos que fala sobre as filhas de Filipe, que ele tinha 5 filhas, se não me falha a memória, e elas profetizavam. Ali a palavra no original é profetizar mesmo. Você vê Ágabo, né, que faz uma profecia com respeito ao cinto de Paulo, que fala que Paulo seria, o dono desse cinto vai ser preso e tal, quando ele vai para Jerusalém e depois ele é enviado para Roma. Então a gente via, eu lia isso e eu falava assim, mas como é que pode? Aí Paulo fala sobre o uso dos dons na igreja, né, aos Coríntios. Né, todos podem falar em língua, mas eu gostaria mais que vocês profetizassem, que aquele que profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que haja intérprete. Aí tal. Então eu olhava isso e eu falava, mas peraí, como é que Paulo fala isso? Como é que nós vemos isso na descida do Espírito Santo sobre os apóstolos? E como é que eu vou falar que isso não existe? Está ali escrito, né? E rompeu comigo de uma forma poderosa, porque eu fui batizado no Espírito Santo. E eu comecei a falar em língua. Eu falei assim... Mas na igreja presbiteriana, não. Tá. Depois. Mas já era um processo que eu buscava. Era uma busca. Você vai buscar, porque você quer alguma coisa mais. Só que eu não vou dizer que não tinha mais. Só que eu gostaria de algo mais e que eu estava sentindo uma necessidade. E essa necessidade... ter uma vivência diferente, né? Experiência com Deus. Eu precisava dessa experiência com Ele. E eu amo os meus irmãos, né, da igreja presbiteriana. Eu tenho irmãos que estão lá até hoje. Meu pai já faleceu, mas ele era presbítero da igreja até o final, né, da vida dele. Mas estou falando a nível pessoal. Claro, até porque a fé é pessoal. Sim, ela é pessoal. E eu precisava de algo mais. E eu vi essas coisas, né, a ação de Deus. E eu não posso questionar. Eu não posso questionar que há curas. Eu não posso questionar que os dons espirituais eles são exercidos hoje pela igreja. Alguns de uma forma negativa, mas eu creio que mesmo aquele que usa de forma negativa, ele ainda está dentro de um propósito de Deus. Sim, até porque não vai cair uma folha da árvore se não for da vontade de Deus. E Deus está direcionando todas as coisas, né? E é até interessante, Eduardo, porque tem muita gente que fala assim, mas a pessoa, ela está usando o dom em proveito próprio, né? Então, tipo assim, ele está usando um dom espiritual, mas para ganhar dinheiro, porque tem isso hoje. Claro. Aí alguns perguntam assim, mas será que ele não está usando, não é o poder de Satanás, não? Aí cabe a gente ressaltar uma coisa, que é o seguinte, os dons espirituais, quem dá é o Espírito Santo. O ser humano, ele não tem capacidade, e nem o coisa ruim, o Satanás, o cramunhão, ele não tem condição de fazer isso. Aí fala, mas a pessoa pode usar ela para proveito próprio? Pode. Mas e aí? O apóstolo Paulo fala que os dons e a vocação do Senhor são sem arrependimento. Ele não toma. Não, imagina, porque senão Deus também teria tirado os dons que ele deu aos anjos. Sim, com certeza. O diabo, quando ele desceu, na Bíblia não fala que ele perdeu os dons, que ele era ungido, né? Então, se não tirou do demônio, né, do diabo, ele ia tirar do ser humano. Só que, como eu falei anteriormente, vai ter o dia do acerto de contas. Claro. Né? Como Jesus falou, agora vão acerto de contas. O que você fez com aquilo que eu te dei? Se você usou para proveito próprio, eu nem vou dizer que a pessoa vai para o inferno. Por quê? O apóstolo Paulo vai falar que as nossas obras vão ser passadas pelo fogo. Tem obras de ouro, pedras preciosas, mas tem obra de feno, de madeira, vai queimar. Esse tal vai ser salvo. Ou seja, ele não vai ter galardão. Né? Mas eu fiz um monte de coisa. Você fez, mas você já recebeu o seu galardão lá na terra. Na terra. Foi próspero na terra. Foi próspero na terra. Então você não tem nada. Não quer dizer, não vincula a salvação, mas sim galardões. Se a pessoa for levar a sério mesmo, porque às vezes eu fico vendo algumas pessoas, até um conhecido meu, que ele se tornou pastor com 20 e poucos anos. Até outro dia comentei com a minha esposa, eu falei assim, eu acho muito cedo. Assim, 21, 22 anos, não tem nenhuma vivência, né? Assim, por que eu falo isso? Lógico que a gente não pode delimitar, porque se Deus quiser usar uma criança, ele vai usar. Mas aquela, por exemplo, como que um pastor ele vai aconselhar um casal de 30 anos de casamento, às vezes, tendo 2 meses de casado? Não tem uma vivência. Lógico que Deus pode trazer a sabedoria, mas eu acho um pouquinho mais difícil. O que você acha a respeito disso? Em partes eu concordo, em partes não. Ótimo. Eu vou dizer o podcast é exatamente para isso. Porque, na realidade, o aconselhamento, seja ele de qualquer situação, eu sempre falo isso. Em aconselhamento pastoral,
eu falo para os pastores isso, em aconselhamento pastoral, não diga eu acho. Ninguém quer saber do seu achômetro. Quem quer saber está querendo porque proveito da pessoa. Eu queria saber o que é que você acha. Não. Em aconselhamento pastoral, eu falo assim, a Bíblia diz, porque como diz na linguagem jurídica, contra fatos não há argumentos. Se Deus ele já deixou tudo escrito na palavra, então ali tem resposta para tudo. Eu não preciso ser um ladrão para um rapaz que vem para mim e fala assim, olha, eu estou querendo abrir mão de ser ladrão, olha, eu nunca roubei, então não sei, você vai aconselhar com outro ladrão. Não, a palavra de Deus diz, se você se arrepender, se você confessar, o Senhor te perdoa, porque isso quebra um princípio de Deus, é um dos mandamentos. Aí o cara vem, eu já trabalho há 25 anos com aconselhamento de casais. Aí chega um casal para mim, pastor, eu estou pensando em separar, o que você acha? Eu falo, eu não acho nada, mas eu vou falar o que a Bíblia diz. Perfeito. A Bíblia fala o seguinte, que Deus odeia o divórcio. A Bíblia fala que você tem que perdoar como Cristo te perdoou. Aí você vai colocando, não um ponto de vista seu, mas você vai colocando a verdade, a palavra. E a palavra de Deus, ela é única. A palavra de Deus é digna de toda aceitação. A palavra de Deus é regra de fé e prática. Então nós temos que segui-la, temos que estar de acordo com ela. Fazendo assim, o cara, Eduardo, ele pode ter, desculpa o cara na expressão, mas pastor novo, ele pode ter 1 ano, 2 anos, 10 anos, ele pode aconselhar qualquer pessoa se o critério dele for a palavra. Mas se for experiência pessoal, não dá certo, porque a experiência de cada um é individual. Exatamente, e às vezes ele não tem esse know-how ainda também. Né? Exatamente. Porque para gente que já viu muita coisa assim dentro da igreja, às vezes ele vai aconselhar uma coisa... Porque acontece também de alguns pastores... eles estarem indo muito para o lado do psicólogo, né? E acaba esquecendo um pouquinho do que a Bíblia diz. Aí é outro problema que nós temos. Tanto da área da psicologia, quanto você falou no início... Da teológica também. Não da teológica, da psicologia, mas também da área do coaching. Sim. Eu respeito, é uma área... tremenda, eu vejo coaches aí que ajudam mesmo as pessoas, então eu valorizo isso. Mas o lugar da pregação do Evangelho é o Evangelho. O Evangelho ele é simples, né? O Evangelho ele é simples, mas ele é direto. E ele é firmado na palavra, não em conceitos de homens. Eu não preciso de usar uma PNL, né, que é uma programação neurolinguística, para transmitir para a pessoa, fazer a pessoa pensar da forma que eu quero. Porque esta é a função do Espírito Santo. Eu tenho que pregar, o Espírito Santo que vai fazer essa mágica, chega a ser mágico. Como é que você prega uma única mensagem e centenas de pessoas, cada uma segundo a sua necessidade, está recebendo aquilo. Então, só o Espírito Santo de Deus faz isso. Mas quando eu me esvazio dele para trazer uma linguagem que vai motivar ou mudar o pensamento da pessoa por artifícios humanos, aí o negócio cai em descrédito. Não, e assim, a gente vai entrar mais nessa questão as visões, né, que um pastor deve ter, mas a gente estava falando lá no início, dos 24 anos, aí você casou, e como que é? Você hoje está casado, tem quantos filhos? Como que está a sua vida pessoal, pastor Wellington? O pessoal quer saber. Estou querendo saber minha vida. Já recebi, o pessoal gosta da fofoca, né? Olha, fofoca. Cuidado santa. Com a fake news, hein? Olha lá. Mas hoje, como que está a vida aí do pastor nessa área familiar? Eu casei em 1990, antes de fazer seminário, qualquer coisa. Eu ainda estava cursando o curso de Ciências Contábeis, né? Estava no finalzinho, e eu casei, minha esposa chama Alcené, uma mulher maravilhosa, a mulher mais bonita do mundo. Eu acho que ela é santa. É santa também. Casou, né? Ela casou com um santo, então ela virou santa. Mas nós completamos 32 anos de casado. Que benção. E eu tenho 3 filhos, né? Graças a Deus, a Ana Luísa mais velha, que inclusive já casou, né, com 26, o Lucas com 22, é o meu do meio, e o meu terceiro, Rapinha do Tacho, com 16, que é o Henrique. E eu louvo muito a Deus que Deus nos deu a capacidade de criá-los no caminho do Senhor. E todos 3 hoje, eles atuam na igreja. Isso é uma bênção, né? Nossa, que hoje em dia está tão difícil, né? Tantos jovens criados dentro da igreja que estão se desviando, indo para o caminho da homossexualidade, do lesbianismo, né, pastor? Hoje em dia está... E fora das outras perversões, né? Que não são apenas essas. E aí que entra uma coisa muito importante, Eduardo, porque muitas pessoas falam assim, filho de pastor é um demônio, né?
Você é um demônio? Não, né? Eu acredito que não. Mas eu não vejo dessa forma. Eu acho que alguns pastores, eles abriram muito mão da família por causa do ministério. E eu não vejo dessa forma. Eu acho que nós temos espaço para tudo. Salomão fala que há um tempo determinado para todas as coisas. Deus deu para todo mundo 24 horas. Nessas 24 horas eu tenho que tirar um tempo para o meu ministério, para a minha família, para a minha vida pessoal. Para a saúde. Isso tudo, exatamente. Nas minhas 24 horas. Eu não posso chegar a extrapolar demais numa área que vai ficar deficitária na outra. Então, muitos pastores, eles se deram muito ao ministério, esqueceram da família, esposa e filhos. Aí a esposa fica sobrecarregada, porque ela tem a função total, e os filhos, eles se sentem abandonados. Eles são filhos órfãos de pais vivos. É algo terrível. E às vezes esses filhos ficam com um certo ódio do pai, né? E da fé também do pai ali. E da igreja, porque eles acham que ela substituiu o amor do pai, ela tirou o pai. Então eu sempre busquei dar essa atenção para os meus filhos. E sair com eles, ter um tempo com a Alcineia também, porque muitas vezes perde o casamento também por causa do ministério. Acontece também. Mas não é o ministério, é a forma errada da pessoa encarar esse tempo que ela tem. Também porque se ele fosse empresário e focasse só na empresa, ele ia perder a família. Exatamente. Então, durante esse tempo, né, graças a Deus, nós soubemos criar os meninos, e eu coloco assim, né, eu quero até falar, né, já dirigindo também as irmãs, as mulheres aí que são sábias, que vocês criem seus filhos de acordo com o que a palavra de Deus estabelece. Hoje nós temos um problema que muitas mulheres também, elas abandonam o lar e elas vão para o mercado de trabalho. Está errado? Não estou falando que está errado. Mas quando ela abandona o lar e tem filhos, tem uma lacuna. Porque a função principal da mulher, como de acordo com o que a Bíblia, eu sei que eu vou levar pedrada hoje por causa disso. Vai ter uns haters aí. Vai. Mas, de acordo com a Bíblia, e todas as mulheres querem ser a mulher de Provérbios 31, né? Aquela mulher virtuosa e tal. Mas ela, além de dar funções para suas servas, ela cuidava do bom andamento da sua casa e ela era louvada pelo seu marido e pelos seus filhos. Então, ela tinha uma preocupação com a sua família. Quando a mulher ela tem essa preocupação, a Bíblia fala que os seus filhos vão honrá-la. Tem um versículo em Provérbios que diz assim, que a criança deixada por si mesma, ela vem envergonhar sua mãe. Olha para você ver, não fala o pai, fala a mãe. Por quê? O papel primário de educação do filho é da mãe. O pai é o suporte, lógico, mas o primário ele é da mãe. E graças a Deus, a Alcineia, ela cumpriu esse papel. Auxiliou bastante. Bastante. Ela abriu mão, que antes ela trabalhava, ela abriu mão e criou os nossos 3 filhos. Depois ela fez o curso de técnica em enfermagem, ela trabalha hoje no hospital, né, nessa área, mas foi depois que os nossos filhos já estavam criados. Já tinha uma base. Sim. Aí algumas pessoas falam assim, nossa, mas você deixou seus sonhos, você abandonou, você deixou sua carreira. Ela fala, não. Você vai ter que escolher, isso é fala da minha esposa, você vai ter que escolher quando é que você quer ter trabalho, porque você vai ter trabalho. Ou quando ele é criança ou quando ele é adulto. Mas você vai ter trabalho. Se você não cria o menino de forma correta, quando ele for velho, você vai ter trabalho com ele. Mas quando você cria de forma correta aqui, tem trabalho inicial, depois você vai ter prazer com seus filhos. Sem dúvida, é interessante, né? Um ponto de vista muito bacana. E os seus 3 filhos, você falou agora há pouco, né? Que eles também estão na obra, vamos dizer assim. Né? Como a gente fala na igreja, tá? Porque às vezes algumas pessoas que estão nos assistindo não são da área evangélica ou da área de igreja, né? Quando a gente fala assim na obra, que trabalha ali junto à igreja, junto à comunidade ali que ele está inserido. Eles também estão atuando, né, na área assim, da igreja ou só no trabalho secular? Eles têm o trabalho secular, né? Porque nenhum deles fica em tempo integral. Eles têm o trabalho secular, porém, os 3 estão envolvidos nas atividades da igreja. A minha mais velha, ela gosta demais da área de ensino, acho que ela puxou para o pai dela, porque eu sou apaixonado com o ensino, ela gosta dessa área e ela também participa do louvor da igreja, né? Ela faz a administração do louvor da igreja. O meu segundo é baterista. Ela aprendeu a cantar com você? Não, se fosse comigo, ele já tinha mandado ela para o seminário. Mas dá tempo ainda de ir para o seminário? Dá, mas ela canta chamado, até bem, né? Ela tem um chamado para essa área. Mas o Lucas, ele, desde criança, ele gosta de bateria. Tanto é que ele é apaixonado com bateria e ele toca bateria na igreja. E o Henrique, o terceiro, violão. Então dá para fazer uma banda. Uma bandinha ali, legal. Muito bom. E
graças a Deus, os 3 estão envolvidos com as coisas da igreja. Né? Eu acho que não é aquele negócio, tem gente que fala assim, que os meus filhos, eles não têm uma função, não é ter função na igreja. Não é um emprego, né? Não, mesmo porque, Eduardo, tem muitas pessoas que não gostam da área musical, vamos dizer, mas ele tem um dom evangelístico. Ele é um evangelista nato. Eu conheço jovens que na faculdade eles se tornaram evangelistas, né? Ganharam colegas, não perderam, porque hoje estão perdendo, né? Tem uma pesquisa que diz, saindo, né? Tem uma pesquisa que diz que de cada 10 jovens hoje cristãos que entram na faculdade, 7 desviam. Impressionante. Ó, para você ver, 70%. Aí, um dia eles me perguntaram assim, com o cara de governo A, B, C, D, aquela coisa toda, agora vai vir esse negócio de ideologia A, B, C, né, nas escolas, principalmente nas faculdades, e eu falo de forma transparente e sincera. Eu não me preocupo com o que a faculdade vai ensinar. Por que não, pastor? Porque a função de educar filhos é da família. Me preocupa a falta... A maturidade tem que ser a falta de educação que eu digo a informação dos pais em casa, eles que são responsáveis pela formação do caráter. Muitos pais terceirizam a educação dos filhos, né? Exatamente. É só a professora que vai educar. Então, a professora, se ela segue uma ideologia, o filho daqueles pais vai acabar seguindo um pouco, porque a professora é o espelho, né? E não teve esse alicerce que o senhor falou agora há pouco de ter em casa. Mas, assim, já que a gente está falando dessa área de educação, você falou aí da questão do seminário teológico lá, né? Isso, no Casa de Profetas. Mas por que não é uma escola, então? É seminário? É até interessante a sua pergunta, que já me fizeram isso diversas vezes. Porque geralmente se linkam o Casa de Profeta, se liga o profeta na Antiga Aliança, né? Como a escola, que havia uma escola de profetas. Tanto é que alguns usam isso, escola de profetas. Mas quando eu fui direcionado por Deus para começar a fazer essa transição para um novo ministério, o Senhor falou comigo assim, baseado no livro de 2 Reis, capítulo 6, verso 1 e 2, quando Eliseu, depois que ele viu Elias subir, Eliseu volta, desculpa, onde ele ficava com os profetas. E a Bíblia fala que eles moravam ali. E eles chegam para Eliseu e falam assim, permita-nos ir até o Jordão para trazer vigas, né, de madeira, para que nós venhamos construir ou aumentar a casa onde moramos, ou o lugar onde moramos. Deus virou para mim e falou assim, eu não quero uma escola. Eu falei, mas por que não, senhor? A escola é tão legal. Ele falou, escola, a pessoa vai e ela não volta depois que forma, não é? Fala sério, Eduardo. Você formou na 4ª série onde? Nem lembro mais o nome da escola, não. Foi o ano passado? Desculpa, não foi não. Foi não. Tô brincando. Na verdade, eu parei na 3ª. Não cheguei à 4ª série. Mas não. A gente não lembra, você não volta lá mais. É isso. Eu formei na faculdade, nem voltei. Mal a pessoa vai lá para buscar o diploma. Não, você está a fim de sair. Deus fala assim, eu quero uma casa, porque casa fala de comunhão, relacionamento, aliança, casa fala de família. E a gente procura fazer isso no seminário. Gera esse ambiente familiar, onde um aluno se preocupa com o outro, onde o professor ele é aberto e acessível ao aluno. Então, o seminário Casa de Profetas não é casa simplesmente por um nome bonitinho. Ele é Casa de Profetas porque a gente quer que as pessoas se sintam literalmente em casa, como uma família. Isso é ótimo, né? E como que faz para a pessoa que tem esse chamado aí para estar no seminário, entrar em contato aí com o Casa de Profetas? O site qual que é? Seminário casadeprofetas.org.br. .org.br. Seminário mesmo, completinho. Seminário casadeprofetas.org.br. E tem o Instagram, né? Isso. O nosso Instagram é Seminário Casa de Profetas. @ Seminário Casa de Profetas. Então é fácil de encontrar, né? E quer o telefone também? Posso dar? Manda o telefone. 31, que é o DDD aqui de Belo Horizonte, né? 31 99194 2000. 31 99194 2000. Do ano 2000 esse telefone. Oxe, matou a pau. Mas assim, agora vamos voltar aos temas mais polêmicos aí da questão da fé, né? Pastor, como que a pessoa pode identificar que ela tem um chamado para ser pastor, diácono, o que for? Qual é a chama que tem que arder no coração dessa pessoa? Eu creio que quando Deus ele dá alguma coisa para a gente, ele vai alimentando isso desde o seu nascimento.
Quando o Senhor vai chamar Jeremias, ele vai falar algo interessante. Quando Jeremias fala assim, mas eu não passo de uma criança. Ele fala assim, não diga que eu não passo de uma criança, que você não passa. E ele vai falar para Jeremias que ele o chamou desde o ventre. E ali ele já o havia constituído como profeta para as nações. Olha que coisa! O menino nem era nascido e Deus já o havia constituído como profeta às nações. Então eu creio que Deus ele vai gerando isso dentro da gente. Samuel esse também. Desejo. Samuel também. Né? Foi chamado muito novo. Ele não tinha nem experiência. O Senhor falou com ele e foi lá em Eli. Falou, Eli, você está me chamando? Não. Você está me chamando? Não. Da próxima vez você fala assim, fala, Senhor, que teu servo. É interessante, né? A sabedoria de Eli, né? Exatamente. Tipo assim, opa, tem algo sobrenatural acontecendo aqui. Mas Eli foi até interessante porque, além da sabedoria, ele já não estava tendo mais experiências com Deus por causa do afastamento, do esfriamento dos próprios filhos. Né? Mas algo a questão, triste. Mas assim, esse esfriamento ocorreu, mas ele tinha vivência, né? Sim, ele sabia. Ele sentia. Porque ele já teve isso. Eduardo, você pode ficar fora da igreja durante anos, tem pessoas que estão meio desviadas, não existe meio desviado. Meio crente, né? Meio crente, O cara pode estar lá, mas ele sempre vai sentir saudade daquilo que ele tinha na casa do Senhor. Não tem como fugir daquilo. Então a pessoa, Deus já vai gerando isso nela. Você vê, né, igual eu citei do Lucas, as minhas irmãs que falam da minha vida, elas falam que eu ficava pregando para as bananeiras. Ficava pregando, eu não lembro disso. Então eu era tão pequeno que eu não lembro disso. Mas elas falavam que eu ficava fazendo essas coisas quando eu era criança. Então Deus, ele vai maturando e vai te dando... Vai te treinando, vai treinando e te preparando para esse processo final. Vai chegar um dia, e o que eu acho muito bonito, sabe o que é? Onde há o reconhecimento das pessoas. Porque você vê que as próprias pessoas olham e falam assim, poxa, mas você tem um dom. Tem um brilho diferente ali, né, naquela área. Exatamente. Então, muitas vezes você nem nota, é tão automático, você já vem há anos fazendo aquilo que você nem nota. Aí, de repente, o Senhor fala, vem cá, que agora eu te preparei para isso. Mas de uma hora para outra? Não é de parece, uma hora para né? outra. Parece. Mas é aquilo que eu falei no início, de algumas pessoas que, do nada, né, vamos dizer assim, se tornam ou pastores, ou o que for, assim, porque fez um curso, né, e às vezes causa uma certa estranheza, né, mas tem a ver também com isso, né, ela vem desde criança e ela fala assim, eu tenho esse chamado, e ela começa a buscar, igual os dons na área da música, né, Sim. Não é que ela começou a cantar ontem, ela já vem treinando desde a infância dela. Exato. E outro dia eu estava até dando uma palestra para o pessoal do Louvor, e eu falei para eles a diferença entre dom natural e dom espiritual. Aquele que canta, o que compõe é um dom natural. Porque até pessoas que não são cristãs, evangélicas, elas fazem isso. É um dom natural. Mas existem os dons espirituais, que esse aí é o Espírito Santo de Deus que dá. Por exemplo, tem pessoas que ela tem um coração aberto para contribuir. Ela não tem apego. Você fala assim, eu estou precisando de um celular. Eu não tenho esse dom não, tá, Eduardo? Mas... Poxa, eu já ia jogar o verde ali. Aí, toma aqui, toma o meu. Mas você não vai ficar assim. Não preocupa não. É um dom espiritual. É desprendido, né? Desprendido, isso é um dom que Deus dá à pessoa. Então nós temos diversidade nos dons que o Espírito Santo de Deus dá. E isso não quer dizer que a pessoa ela não tenha um dom natural que pode ser usado também no ministério. Entendeu? Eu costumo até assimilar, tem um amigo meu que até não é evangélico não, mas ele tem a questão do ouvido absoluto. Então outro dia eu estava conversando com ele e ele me explicando, né? Ele falou assim, quando alguém bate palma, por exemplo, do lado dele, ele fala assim, ele não escuta o som da palma, ele escuta o som da nota musical. Eu toquei há uns anos atrás com um maestro da Polícia Militar, que era evangélico. Você tocava, Eduardo? Eu toco teclado, violão, guitarra, mas assim, toco, né? Mas eu tocava com esse maestro da Polícia Militar. E eu ficava impressionado, que ele pegava a partitura e ele escrevia na partitura como se fosse uma carta. Ele não precisava do instrumento na mão. Ele ficava solfejando ali e fazia a partitura. Eu falava, gente... Aí depois que eu fiquei sabendo que ele tinha ouvido absoluto. Então, e é muito interessante que a pessoa às vezes tem um dom desse, que Deus deu a ela, isso é um dom. E tem pessoas que ficam até incomodadas com esse dom, porque ela não escuta apenas o barulho daquele equipamento, etc., daquele som. Ela começa a ouvir notas, é Fá, é Dó, Ré. E aí, tanto é que tem crianças
pequeniníssimas, que com 6 anos, ela senta num piano, nunca teve aula, e ela começa a dedilhar e descreve tudo aquilo ali, né? Transforma aquilo ali em a história som. de Mozart, né? Sim. Que desde novo ele já compunha, como é que fala? Partituras e tudo, desde novo, desde criança. E às vezes ninguém ensinou. Ele às vezes fazia de uma certa forma errada, mas da forma que ele entendia, né? Ele criou uma digitação daquilo ali que ele fazia. E isso, assim, eu fiquei impressionado de ver. E esses dons, pastor, será que se a pessoa orar, pedir a Deus, Deus dá também? A Bíblia fala que Deus dá. Só que tem um problema. Tiago vai falar que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal para esbanjar nos nossos próprios prazeres. Muitas vezes, não é que Deus não me deu. Eu orei, eu jejuei, eu fui para o monte, eu fiz um monte de coisa e Deus não me deu aquilo que eu queria. Para que você quer aquilo? Porque tem gente, Eduardo, que ele tem um dom maravilhoso de intercessão. Sim. Ele chega na igreja e está ali. Eu conheço mulheres e até homens que são intercessores natos. Ele tem um chamado de Deus e ora e a gente vê. Mas, se essa pessoa, de repente, ela fala assim, poxa, eu estou aqui, ninguém está me vendo, eu quero ser pastor. Ela vai buscar o ministério pastoral que Deus não lhe deu. Ela pode até chegar e ter aquele ministério, mas não vai ser frutífero. Ela conquistou e não recebeu aquilo, né? Como diz o ditado, foi na força do braço. Mas Deus deixa que isso aconteça. Ele falou, Jonas, vai para Nínive. Ele não permitiu que Jonas fosse para Tarsas. Depois Jonas foi para onde? Para onde Deus falou que ele tinha que ir. Deus permite, mas depois ele puxa a corda. O livre-arbítrio, né? É o livre-arbítrio. Só que o que acontece com isso? Quando a pessoa está pedindo alguma coisa para Deus, que não é visando a glória de Deus, porque Deus não satisfaz curioso. Se não é para a glória de Deus... E acontece também, né, pastor, que algumas pessoas querem, por exemplo, eu quero o dom de orar e a pessoa ser curada. E Deus sabe o coração daquela pessoa também, e ela vai se vangloriar daquilo, né? Ela quer um dom que ela apareça. É isso mesmo. E aí Deus fala assim, não, meu filho, eu te conheço, eu sei do seu coração. Eu não vou te dar porque você vai se enraizar por caminhos tortuosos. E aí é interessante pelo seguinte, quando Deus não dá, vamos lá, Eduardo, Deus não deu. E de repente essa pessoa, ela está fazendo algumas coisas assim. E aí? Está indo na força do braço dela. Agora, uma questão que eu posso pensar, eu não sou especialista nisso, mas Deus pode usar aquela pessoa naquele momento como um canal. Vamos dizer assim, só tem ela, vai ela mesma. Então, tipo assim, a pessoa, ela não tem o dom da cura, mas ela está orando por alguém ali. Deus pode usar aquela pessoa ali como se ela fosse até uma mula, uma pedra. Sim. Né? E ela não tem o dom, mas foi usada por Deus naquele momento. É mais ou menos isso ou estou totalmente errado? Não, é porque você tem uma experiência. Não, de jeito nenhum. Você tem uma experiência dentro da igreja e na área teológica, que é a teologia, é o estudo de Deus, a igreja pratica isso. Você vai para um seminário só para aprimorar em algumas coisas, mas a igreja faz isso com muita autoridade. A minha pergunta aqui, uma colocação, porque existem pessoas, e isso é até ruim falar, e até pastores, que fazem alianças com o inimigo para ter dons que Deus não deu. Olha para você, é muito sério que eu estou falando, mas eu já vi isso acontecer. Teve uma pessoa, um líder, ele era um homem muito usado por Deus em algumas áreas, depois ele começou a surtar, escrever um livro falando de experiências que ele teve com Deus, e ele começou a ter um rapaz que o acompanhava, e esse rapaz ensinou para ele até levitar. Olha para você ver. E ele fala que ele teve uma experiência, que ele foi arrebatado até o céu, e nesse momento que ele foi arrebatado até o céu, ele foi diante do trono de Deus. Olha só para você ver, ele foi o único, né? Moisés só viu... não podia olhar a glória de Deus. Ele foi até o trono de Deus, e quando ele chegou lá, ele falou que Deus estava conversando com ele sobre uma determinada coisa que Deus queria que ele fizesse. Sempre é uma obra inacabada de Jesus, olha só para você ver. E ele falou que quando Jesus entra na sala e falou alguma coisa, Deus mandou Jesus calar, porque Deus estava... Olha para você ver. Acho que ele tem que ler aquele livro da cabana, né? Ou ver o filme. Mas é muito interessante, porque a pessoa, ela foi para o lado, como dizia aí, né, no Star Wars, ela foi para o lado negro da força. Escuro da força.
né? Mas isso existe. Pessoas que elas buscam, por isso que lá em Apocalipse Deus fala para a gente não aprofundar nas coisas de Satanás. Eu tenho muito temor na questão de libertação, que algumas pessoas entram tanto na área de libertação que elas começam a complicar e começam a dar mais foco às coisas do inimigo do que no poder de Deus. Isso é verdade, viu, pastor? Porque eu tive um amigo meu que ele gostava muito desse lado esotérico, assim, né? E ele começou a estudar a questão das Wiccas, né? Que são as bruxas, né? A bruxaria, a feitiçaria. E uma vez ele falou comigo assim, que em grupos da internet ele começou a vasculhar isso. E um dia uma bruxa, um bruxo lá falou com ele, ó, para te provar, e o cara em outro país, para eu te provar que isso funciona e tudo mais, essa noite eu vou estar na sua casa, fazer uma viagem astral. E aí ele falou, mas tá bom, né? E aí ele foi para casa, dormiu, no outro dia chegou, e aí, você foi lá em casa? Ele falou, eu estive aí na sua casa, o seu quarto é assim, a entrada da sua casa é assim, você estava deitado assim, assado, porque o diabo manda o mensageiro dele onde ele quiser. E aí ele ficou perplexo, né? Ele um jovem cristão e tudo mais, mas ele falou, poxa, e ele começou a entrar nessa questão, tipo assim, eu quero ver isso também. Até um dia que ele começou a fazer esses processos aí de levitação, de entrar no estado alfa, não sei o quê, e ele começou a sentir o espírito dele saindo do corpo. E ele até comentou assim, ó, Eduardo, é como se fosse igual o filme do Caça-Fantasmas, que tem um ectoplasma, que ele sentia aquela geleia, né, do espírito saindo do corpo, e na hora que ele começou a se ver, que ele abriu os olhos e começou a se ver saindo, ele clamou por Jesus. E aí ele voltou. E aí ele teve medo, ele falou, opa, isso aqui... Ele começou a ir para um lado complicado. Um campo que ele não deveria entrar. Porque às vezes não tinha nem maturidade para entrar nesse campo, né, nessa seara. Mas é real, quem acha que o lado espiritual não existe, pode saber que um dia toma um susto aí com o lado espiritual. Você falou no início aí sobre a questão do inimigo, porque ele tem um poder limitado, mas ele tem poder. Sim. Ele não é igual a Deus, ele não se compara a Deus, mas Deus não tirou os poderes que ele deu para Satanás e para os demônios. Então, você vê que Satanás ele tem poder limitado, até mesmo sobre a própria natureza. Porque tem gente que fala assim, que é isso e tal? Jesus, quando estava no mar, ele manda o mar aquietar. Foi uma força sobrenatural. Ah, mas aonde mais que fala sobre isso? No livro de Jó, quando Deus permite Jó, para ele atuar contra... quando Deus permite Satanás para atuar contra Jó. Houve ali, lógico, né, teve um ataque de inimigos que mataram seus filhos, mas houve uma destruição das suas ovelhas, dos seus animais, dos seus todo, filhos, né, dos seus filhos também, né, que foi uma destruição, e foi um vento muito forte. Deus permitiu a Satanás. E tem uma outra coisa interessante, quando você fala, né, a questão da alma, né, que sai do corpo, isso é real. Eu tenho amigos que são missionários na África e eles contam, assim, coisas absurdas que os bruxos lá fazem. Eles têm um nível tão alto de proximidade com as trevas que eles, literalmente, eles fazem essas viagens astrais, né? Isso existe. Aí você fala, mas como que pode uma coisa dessa? Nós temos em Lucas capítulo 4, é um texto onde Satanás fez isso com Jesus. Sim. Né? Ele transporta Jesus e mostra no momento todos os reinos do mundo. Eu costumo dizer que quem inventou o projetor foi Satanás, né? Você sabe, né? E 3D ali, todos, né? 3D, imagina a tecnologia avançada que tinha. Então ele transporta Jesus e mostra todos os reinos do mundo. Então você vê que ele tem um poder limitado. Mas por que Deus fala para a gente não entrar nas coisas profundas de Satanás? Porque não nos compete fazer isso. Porque ele é enganador. Não, e nós somos carne, né? E ele é enganador. Eu vou te falar uma coisa. Satanás ele vai tocar onde? Na vaidade do ser humano. Quando ele vê que você está interessado, porque tem gente que gosta do poder. Nós temos um mágico lá no livro de Atos, que quando Pedro, ele converte, só que ele enganava o povo com magia, né? Ele fazia os truques. Isso. Aí depois ele vê Pedro impondo as mãos sobre as pessoas e ficando curadas. Ele vai, porque ele foi liberto daquele espírito de engano. Ele vai, chega para Pedro e fala assim, quanto é que você quer para me vender esse negócio? Se fosse hoje em dia, era um curso digital. Exatamente. Quanto é que você quer? Ele fala assim, você acha que o dom de Deus se compra por dinheiro? O seu dinheiro seja para a sua destruição ou condenação.
Então, as pessoas, quando elas entram muito no campo das trevas, elas têm muita sensibilidade espiritual. Só que quando ela vem para o Senhor, ela tem que tomar cuidado com isso daí. Porque é muito tênue a linha entre o que é bom e o que é ruim. Entre as trevas se não tiver uma maturidade espiritual, a pessoa cai, mas cai mesmo. Porque eu já vi pessoas, assim, que às vezes até pastores que vieram de outras religiões, do espiritismo, de matrizes africanas, e às vezes ele não perde totalmente aquilo que ele via, né? Que ele aprendeu desde a infância dele. Sim. E o diabo pode usar aquilo ali para ludibriá-lo. Sim. Porque o diabo pode se transformar num anjo de luz. Isso. E falar assim, eu sou o Gabriel. E a pessoa às vezes naquela... Porque, voltando até uma questão com meu pai uma vez, como ele teve o dom de tradução das línguas, né? Em algumas igrejas que ele ia às vezes, levantava uma pessoa e começava a ministrar ali, e todo mundo dentro da igreja começava, aleluia, glória a Deus, amém, amém. Amém não pode. Amém não e concordando com aquilo ali, eu lembro que meu pai olhava assim, levantava, falava, Satanás, cala-te, e a pessoa ficava ali toda travada mesmo, né? Sim. E assim, eu até acho interessante hoje em dia que, como muitos dos pastores, os seminaristas, não procuram esse tipo de dom de interpretação. Não, eu quero falar em línguas, eu quero cura. Mas se buscasse isso, ia trazer um discernimento tão grande. Imagina que eu olhava para o meu pai e falava assim, gente, isso é fantástico. Você receber de Deus e falar assim, a pessoa está falando isso. E eu falava assim, pai, mas como que você traduz isso? Eu, às vezes, perguntava para ele assim, né? A pessoa falava uma língua estranha. Ele falou assim, às vezes a mesma palavra na língua estranha, ela não quer dizer apenas isso. Porque a língua estranha é uma língua falada através também dos sentimentos. Uma vez, até esse colega meu, que mexia muito com a bruxaria lá, ele falou que numa dessas andanças espirituais, ele falava assim, que no mundo espiritual não existe o ar para as palavras serem proferidas, para ter o deslocamento do som. É telepaticamente. Então, um anjo, uma pessoa na área espiritual, ela olha uma para outra ali e eles se comunicam via telepatia. Não há necessidade do ar. Pode haver a voz? Pode, mas não há necessidade. E às vezes a pessoa não tem esse conhecimento, né? E ela vai enveredando, e na hora que ela se vê, ela está totalmente presa naquela questão, e o Deus mesmo que ela devia estar procurando, ela não está mais procurando. Ela está indo só para o oculto, né? O oculto. Porque atrai, Eduardo, atrai as coisas ocultas, elas infelizmente, elas atraem. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar um dos dons, ele fala que é discernimento de espíritos, para você ver de que espírito que é aquele ali. E nesse discernimento de espírito é onde você vê se aquilo ali é de Deus ou se não é. Nem toda palavra profética você tem que falar amém. Claro, e as pessoas... E a Bíblia até fala que você não deve dizer amém a qualquer... Sabe por quê? Porque a gente não julga o profeta, mas a gente julga a profecia. E hoje, se chegar alguém aqui e falar assim, não para você, que você tem uma caminhada espiritual, mas virar para alguém e falar assim, e eis que tal, a pessoa termina dizendo, amém pode. Não, aí amém não pode. Ai, pastor, mas ele falou uma palavra e tal, eu e se ela senti no coração. Não é a nível do sentimento. A gente tem que entender se o Espírito está mostrando para você aquilo ou não. E outra coisa, o Senhor vai falar para Jeremias que a palavra profética, ela deve ser julgada não pelo profeta, não pela palavra que está sendo dita, mas pelo cumprimento dela. Sim. Então eu não posso sair dando amém, que eu não vi se cumpriu. Eu tenho que esperar o cumprimento dela. Eu já vi alguns pastores até que falam, gente, se alguém levantar a mão para orar por você, tenha bom senso, né, de sentir se a pessoa que está impondo as mãos, porque às vezes a pessoa está proferindo maldição. Sim. Um espírito enganador e está ali. Tem pastores que eu já vi que não gostam nem que os irmãos deem as mãos no corredor, porque tudo que a gente liga, né, tem uma energia, tem uma sintonia. E às vezes eu já vi pastores, assim, tem pastor que gosta dessa questão de dar a mão pro irmão ao lado, nada contra. Mas ele falou assim, gente, até aquela música, né? Tá ligado aqui na terra, tá ligado lá, né? Você tá orando em conjunto ali. E falou, olha, até esposo com a esposa, filho com os pais, essa questão da família, tudo bem. Mas às vezes evite esse contato, porque, assim, não vamos falar que é uma forma de conduta, mas é um direcionamento que ele tem.
né? E, pastor Wellington, nós falamos aí dessa questão. Conta pra gente alguma das experiências que você falou que teve nesse campo espiritual que te fez mudar essa chave da sua mocidade aí para sua fase mais adulta. Quando você começa a entender as coisas baseadas na Bíblia, que o Espírito Santo de Deus, ele tem mais para você, você começa a buscar. E a gente ia, né? Antigamente nem podia ir, por causa da igreja a gente não podia ir, mas em cultos onde tinha um louvor mais avivado, né? Porque antigamente as nossas igrejas não tinham bateria, era mais tradicional, não podia isso. Mas você ia onde você tinha algo mais que o Espírito do Senhor queria te revelar. E nessa caminhada minha, eu me aproximei muito do próprio pastor divino, que é meu pastor hoje, e num acampamento, nesse acampamento específico, né, eu já estava na Nova Vida, mas nesse acampamento específico, eu fui batizado no Espírito Santo e comecei a falar em outras línguas. Aí você fala assim, mas ali que você converteu, não. A conversão veio antes. Porque tem gente que acha o seguinte, só depois que você converteu, você é batizado no Espírito Santo. Não. Se você já tem o Espírito Santo, como você converte? Ninguém diz Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então... É o dom das línguas, né? Exatamente. É um dom. Ou outros dons, variedade dos dons. Aí entra uma coisa, que um dia a gente pode até conversar sobre isso, que há muito problema hoje com respeito a pessoa, ela converteu, ela não fala em línguas, quer dizer que ela não tem o Espírito Santo? Nada a ver. O revestimento de poder é uma coisa. Mas eu não falo em línguas. Aí entra uma coisa interessante, Eduardo, porque tem gente que não fala em línguas, mas ele foi batizado no Espírito Santo. Mas a evidência é línguas. Nós não podemos afirmar. Às vezes ele só não abriu a boca. Eu não posso afirmar que a evidência é línguas. Paulo fala a diversidade nos dons. E ele vai falar que é o dom de línguas, interpretação de línguas, profecia. Ele não vai falar que línguas é o principal. Ele fala que línguas é o menor de todos. E ele fala assim, eu gostaria que todos vocês busquem os melhores dons. Mas eu, particularmente, gostaria que vocês buscassem o dom de profetizar. Então ele está dizendo o seguinte, existe um dom que é mais importante, porque o dom de línguas, se não tiver intérprete, ele só edifica a pessoa que está falando. Isso. Tanto é que não é nem para a pessoa falar alto, vamos dizer assim, se não houver intérprete. Se não houver intérprete, porque edifica só ela. Então eu tive essa experiência que mudou a minha vida, porque foi algo do Espírito Santo que me deu um norte. Norte por quê? Porque eu já ensinava na igreja, eu já pregava na igreja, né? Com 14 anos eu comecei a dar escola bíblica, 14 anos de idade. Mas eu sentia que Deus tinha algo mais para mim, faltava alguma coisa. Porque o revestimento de poder não é para te dar o dom, o revestimento de poder é para te dar, literalmente, vamos dizer assim, ferramentas para você profetizar, não, como é que fala? Testemunhar. Jesus vai falar, né? E recebereis a poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Ele não fala para falar em línguas, mas ele fala para testemunhar. E a gente tem mais coragem, Eduardo, é incrível. A gente porque tem você autoridade. Sabe que não está sozinho mais. Exato. Você tem ciência agora da pessoa, por mais que eu creio que eu tinha o Espírito Santo, mas o revestimento de poder é outra coisa. Não, mas é igual uma criança que vai atravessar a rua, ela tem segurança. Aí quando o pai ou a mãe dá a mão, ela sente confiança. E ela atravessa até de olho fechado. Ela já não se preocupa mais. Pastor Wellington, dá para ver que o nosso bate-papo, se for deixar... Nós vamos até o ano que vem. Vai. E aí a gente diz assim, né? Amém. Pode. Porque o nosso podcast aqui, acredito que já trouxe algumas dicas. E eu quero deixar para vocês que estão nos assistindo aí, olha, com certeza você já deu aquele like, né? Porque o nosso like, ele corresponde ao amém, tá? Uhum. E ainda coloca no comentário amém novamente, amém duplamente. Glória a Deus. E aí eu te convido, né, se você ainda não fez, a se inscrever no canal, ativa o sininho, para que você possa ser notificado. Em breve vamos estar trazendo aqui convidados. Eu já fiz o convite para o pastor Wellington, ele estará sentado aqui ao meu lado, para que eu tenha um embasamento. Eu não sou bobo, né? O cara doutor em teologia... Se eu falar alguma bobeira, ele me corrige aqui, me dá aquela cinta, né? Aquela correção na hora aqui, ó. Eu me garanto, porque eu vou ter um alicerce. Mas o legal, gente, é vocês já colocarem aqui também nos comentários aquela pessoa, aquele pastor, aquela pessoa, até aquele padre, aquela pessoa envolvida na fé,
que você gostaria de ver sentado aqui no nosso podcast. Eu acredito que vai enriquecer muito. Com certeza. Os nossos comentários aqui, a nossa comunidade, né? Porque nós temos aqui a base cristã, mas a gente também quer ouvir o contraditório. É porque se você não ouve o contraditório, você não tem como defender aquilo que você acredita. Né? Você tem que saber o que é que a pessoa também ela não acredita para você ter razão para mostrar para ela da sua fé. Sim. O que é que eu acredito, baseado nisso. Né? Então a gente... E são convidados, né? Eu acho que sempre vale a pena. Né? O diálogo, ele é aberto. E vamos receber tanto pastores quanto cantores, missionários, diversos segmentos e níveis, né? Sim. Até o dono da igreja. Vamos ver se a gente traz alguns donos de igreja aí. Esses serão muito bem-vindos. Então é isso, eu quero te agradecer muito e nos vemos no próximo Amém Pode. Diga amém. Pode.